Opa, estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita Podcast. Não sei se você percebeu, eu percebi. Estou aqui com outro modelo aqui de roupa, um estilo aqui bem assim dos nossos antepassados, né? Olha, meu internauta, eu vou te dizer por quê. É porque hoje eu estou trazendo aqui a Carol. A Caroline, ela vai falar muito sobre genealogia, sobre assuntos, inclusive como foi que ela conseguiu fazer aí a árvore genealógica da tua família, né? Então, seja muito bem-vinda, né? Obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Como é que você tá? Tudo bem? Sim. Que bom que você veio. Olha, a gente vai falar, meu internauta, você tem vontade de fazer a árvore genealógica da sua família, saber como é que foram os antepassados? Inclusive, eu acho que se esticar muito, pode saber até... pode chegar no Dom Pedro? Pode? Pode. Pode, né? Vai que era da família aí do Vai. pessoal da coroa portuguesa, né? Inclusive tem alguns que são. Vai que de repente você é. Se você for muito além, aprenda como é que vai ser, como é que foi o sistema que ela usou, né? O método que ela utilizou, porque hoje a gente vai conversar muito sobre esse assunto. Mas a gente conhece e ouve falar muito, Carol, sobre a árvore genealógica. Mas o que é? É genealogia? Ou é mais ou menos isso aqui? É genealogia. Então me explique um pouco sobre isso. Como é que funciona? A genealogia, ela é o estudo do passado das famílias, da história das famílias, né? Então, a gente estuda a relação das famílias do passado até chegar em nós. A árvore genealógica a gente monta para saber quem era pai de quem, avô de quem, tio, irmão. Pois é, bem comum. Às vezes as pessoas fazem, principalmente até avós, bisavós, né? Como Em trabalho de escola. nos trabalhos de escola. Mas quando... tipo assim, isso é bem aquém do que você foi. Você foi bem mais distante, né? Você chegou a quantas gerações? 16. 16 gerações a partir de você. Foi Até mesmo. chegar quando eles chegaram aqui no Brasil, a Branca Dias, em 1543. A Branca Dias, em 1543. Legal. Quem foi Branca Dias? Você poderia falar um pouco sobre ela? Ela era judia? Sim. Já tá sabendo já. Me contaram. Assim, explica um pouco sobre a Branca. Ela era uma judia sefardita que vivia lá em Portugal. Só que aí, nessa época, no século XVI, começaram uma perseguição contra os judeus de lá. Aí, então, muitos vieram para cá, pro Brasil, por causa disso. Para fugir da perseguição, da Inquisição. E entre eles foi a Branca Dias. Chegou aqui, acredito, em 1543. Ela se estabeleceu lá em Pernambuco, em Recife, Olinda, lá no Camaragibe. E depois, vieram antepassado dela que Manuel Vaz Carrasco veio pra cá, pra Sobral. Ah, foi? No caso, filho dela. Ou não? Descendente. Descendente, Sim. mas não necessariamente. Legal. Então, Sobral está muito pertinho aqui Sim. de Frecheirinha, né? Então, isso quer dizer que pode ser que tenha descendentes da Branca Dias aqui na cidade de Frecheirinha. Sim. Legal. Porque você vê a minha família. Pois é. Teve, lá em Portugal, eles estão dando cidadania para quem nasceu de Judas Fadita por causa dessa perseguição que teve, né? Então, atualmente, eles estão oferecendo a cidadania de Portugal. Aí, acho que um dos primeiros foi um sobralense, por causa do Branca Dias. Legal. Olha, meu internauta, se você, como eu entrei brincando aqui e como você já percebeu, a Carol, ela gosta de se vestir de acordo com a época que ela vai falar, né? E a gente tá falando aqui do passado. E, Carol, eu te chamo de Caroline ou de Carol? Tanto faz, pode ficar... Carol. Ah, Carol, né? Carol, quando foi que você começou a usar essas roupas no estilo, assim, do passado, né? No início de 2020, eu comecei a me interessar por história, mas por causa da família imperial. Em 2019 para 2020, a gente foi lá pro Rio de Janeiro, eu e minha família. Aí tive muito contato com a história do Brasil, né, que foi a capital lá. E aí, em 2020, eu comecei a me interessar pela família imperial, pela história deles, a genealogia da família imperial também. E aí, em 2021, comecei a me vestir, porque já tava começando a ser parte da minha personalidade, esse negócio de história. Aí eu comecei pelo século XIX, claro.
Então você não pesquisa somente, mas também gosta de se vestir Sim. como eles, né? Isso, os seus colegas de sala, amigos, amigas, não começaram a estranhar, não? Ô, como foi para você conseguir driblar tudo isso sem precisar questionar com eles? Tipo assim, por que que tu se veste assim? Teve algum questionamento desse porte? Teve muitos. Eu, particularmente, eu acho fantástico. E com certeza para você fazer é porque acha também, né? Achei massa. Então, é assim, achei bem interessante e, inclusive, o pessoal do nosso podcast, na primeira vez que ele viu, disse, olha, vamos fazer um podcast aí com essa moça aí que é bem interessante a história dela. E de lá para cá, o que que você tem feito para manter esse estilo, na verdade, essa cultura e essa busca por exemplo, aí tem algum período exato que você gosta de se vestir conforme esse período, ou, desculpa, ou é qualquer época, assim, você não... Tipo assim, não sei se vai ter uma variação, quem viveu 1500 se vestia de um outro jeito, quem viveu 1700 se vestia desse jeito aí. Isso só supondo. Como é que foi isso aí? Tem muita diferença Tem? das épocas. Eu comecei com a década de 50. Aí no meu armário, Agora, do século XX. 1950. Aí eu troquei todas as roupas do meu armário. Eu larguei de usar calça e comecei a usar só saia. Eu gostava de muito volume também. Mas aí, com o passar do tempo, né, eu me interessei mais pela década de 1900, 1910, que é a roupa que eu tô agora aqui. É bem curioso, viu? Legal. Aí eu A só roupa uso... mais antiga, assim, que você já vestiu? Assim, eu digo o modelo mais antigo. Foi a Idade Média. Foi mesmo? Acabei de terminar o traje dessa viagem. Como é que é? Não entendi. Você acabou de... De terminar o traje. Então você mesmo é que faz as suas roupas? Sim. Confecciona? Só algumas. Essa aqui não foi eu que fiz. Eu comprei, né, nas lojas e customizei pra ficar bem de época. Mas aí tem idades mais remotas que a gente não consegue achar assim. O primeiro traje que eu fiz foi 1810. Aí eu comprei o tecido. Começa pela roupa de baixo, né? A chemise. Aí depois tem o antecessor do corset, que é o espartilho. Era um short stays, que vem até aqui, que é a cintura alta. Aí também tem a chemisette, que é pra tapar o decote, que é tudo decotado. Aí depois a anágua, que era outro vestido branco, gigantão. E aí o vestido. Foi tudo na mão. Só a saia do vestido que eu desisti e fiz na máquina. Né? Rapaz, e como é viver a história na prática, assim? Isso é emocionante pra você? É algo que faz parte da minha personalidade já. Todos esses anos, pesquisando. Eu tenho uma coleção de modas antigas. Sempre que aparece o Fusquinha, eu vou tirar foto com ele. Eu gosto de me vestir de época também, pesquisar. Tenho muito contato também com os documentos históricos. Você conhece alguém que gosta de fazer se vestir assim? Só pelo Instagram. Só pelo Instagram, pessoalmente não, né? A gente tem Legal. um grupo no WhatsApp da comunidade, né? Costura histérica. Aí tem muita gente lá de São Paulo, alguns aqui em Belém. Mas da Aqui Amapá não, sou eu. lá em Lá em Belém, Belém. né? Mas da Amapá é só eu. Legal. Vamos aqui um pouco sobre você, até pra gente... você hoje mora em Macapá. Macapá, né? Na capital do Amapá. Isso não lhe atrapalha em nada? É tudo legal, tudo normal, tudo tranquilo? Me atrapalha só na pesquisa genealógica, porque a minha família inteira é aqui do Nordeste. Meus antepassados. A minha mãe é daqui do Lajeiro, né? Aí a linha dela inteira é pra cá. O meu pai é de Santarém. Aí a mãe dele veio da fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte. E o pai dele é de Castanhal. E aí a mãe do pai dele veio aqui de Guaraceba do Norte. E o pai da Paraíba. Então é muito longe. É tudo muito espalhado, né? Aí eu comecei pela internet mesmo. Mas como você confirma isso aí? Tudo de fato é sua família? Como foi que você conseguiu confirmar? É através de documentos, que tem os documentos da igreja, os documentos civis, né? Aí a igreja tem batismo, casamento, os civis de nascimento, óbito. Aí tá aí todas as informações de quem eram os pais, quem eram os avós.
Até os padrinhos, às vezes. Era da família, costumava. Entendi. E voltando aqui às roupas do passado, como é que você... É através de... Assim, a forma que você escolhe, com o que está escrito em livro, figuras, novelas, de onde é a fonte que você tira os modelos? Geralmente eu me interesso pelo período, aí eu começo a pesquisar sobre como era a roupa dele. Através do Google, né? Outro Historical Costumes no Instagram, no Pinterest. Aí eu vou montando as inspirações. Legal. E já teve alguma assim que você tentou fazer e disse, nossa, essa eu não vou conseguir, não? Já? O século XIX, 1850. Foi? É uma crinolina gigante, tem que fazer. Ah, Eu é? até comprei o tecido só do vestido, mas aí tem que fazer. Eu já tenho o corset, que eu tô com ele, inclusive. Mas aí tem que fazer um monte de anágua, crinolina ainda. Até chegar no vestido. É. E assim, você falou até alguns nomes aí, só que é uma nomenclatura que não é Sim. muito conhecida na época. Quais são? Você falou do short, como é o nome do short? Short? O short é o short mesmo, é um short, aí depois tem a nágua e depois Não, o tem. corset, o espartilho. Exato, pronto. Mais conhecido como espartilho. Né? Olha, é bem interessante aqui. A Carol, ela, além de pesquisar a história, ela estuda a história, pesquisa fontes, né? E vive a história. É muito massa, muito um estilo fantástico aí, legal. Vou até pedir para ela vir dessa forma, mas não precisava nem ter pedido, porque, por o que eu entendi, você vive a história. Você, no dia a dia, você tá assim. Uhum. Legal. Qual foi o momento, assim, que você se sentiu mais emocionada no momento de pesquisa? O que você descobriu, assim, que mais te emocionou, Carol? Acho que quando eu descobri que a minha família inteira é aqui do Nordeste. Ah, é? Porque eu tinha muito essa visão que meu pai é paraense, então minha linha inteira deve ser de lá. Aí comecei a pesquisar hoje. É tudo cearense e um paraibano no meio. Ah, olha aí. Interessante, né? Aí eu me senti mais conectada ainda com a cultura daqui. É complicado, mas assim, Vivo mas lá é longe. bom. Eu tenho uma paixão, assim, tu conhece o Nordeste desde quando? Desde criança a gente viaja pra cá. Mais pra cá, Ah, pra Ubaú, no Lajeiro. né, para essa região. Porque assim, o Nordeste, na verdade o Brasil, ele é composto de lugares maravilhosos, né? E o Nordeste aqui, mesmo para os preconceituosos, por exemplo, tem alguma região aí que, não vou citar nome, mais uma vez, por outra, a gente vê um questionamentozinho assim, querendo denegrir a imagem do Nordeste, mas eles, quando querem fazer um turismo, vêm para o Nordeste. Vem para Jericoacoara, vem para Fortaleza, vem para Porto de Galinha, vem para Salvador e outros turismos aqui da região que eu citei alguns, mas a gente sabe que tem muita coisa boa aqui, né? Aqui no Nordeste. Claro que em outros lugares tem, mas o Nordeste é tipo assim, tem a praia e tem o sol. Então não tem só a praia. Então é assim, e isso um complementa o outro, faz com que se torne mais atrativo, né? E isso me faz eu ter uma paixão muito grande por a cultura nordestina. Eu sou apaixonado. Se eu tivesse que a opção de escolher assim para quando eu morresse, tem a questão da reencarnação que eu particularmente não acredito, mas também não discordo de quem acredita. Respeito todas as religiões, né? Mas se eu fosse renascer, reencarnar, eu pediria para nascer no Nordeste de novo. É massa. E você é uma privilegiada, que nasceu no Nordeste, nasceu numa área maravilhosa, que é o Norte, é lindo o Norte, mas ainda as raízes é do Nordeste. Ainda tem aqui a... Ô, Carol, ainda sobre a história, como fora a árvore genealógica, você poderia especificar, assim, falar de uma forma mais clara, como a genealogia esclarece da melhor forma quem nós somos? É que a genealogia, ela uma pesquisa da sua família, né? A história. Sim. Então, você vai conhecer seus pais, seus avós, e aí muitos aspectos deles você herda. Eu tava entrevistando um pessoal lá do Lajeiro, e eu perguntava o que você herdou dos seus antepassados, de passatempo, profissão. É tudo mais pra agricultura. Que herdou do pai agricultura, do avô agricultura. Então, todo o aspecto de vida foi dado dos antepassados. Aí também
Você pode dar doença também. Na minha família tem câncer, socorro. Não é... Aí Mas... você pode dar cultura, tradições. Legal. Você entende o que você é quando você pesquisa sobre seus passados. Alguma dessas pesquisas mudou, assim, alguma coisa na sua vida, como a sua visão de passado? Porque, às vezes, quando a pessoa vai só para a teoria, acha legal, com base no que você já tem pesquisado, teve algo assim que, nas suas pesquisas, por exemplo, não em livro, mas com o povo, o povo de agora. Isso, citando aqui do Lajeiro, não foi? Uhum. Algumas dessas pesquisas já mudou a sua concepção de passado? Sim, tipo, já? Na escola a gente aprende muito o passado, só algumas partes, né? A gente aprende quem é do Pedro II, quem foi o Getúlio Vargas, mas a gente não aprende quem foi cada uma das pessoas simples que viviam, que não eram tão conhecidas assim. E outra que eu tenho a impressão, né, com todo respeito aos historiadores, eu acho que romantiza muito. O que é colocado em livro é muito reformulado para dar um destaque melhor, né? Eu acho que na prática, às vezes, algumas coisas nem aconteceram daquela forma. E aí, muitas vezes, a história deixa de lado essas pessoas mais comuns, pode dizer assim. Na minha pesquisa, eu vou citar aqui a que eu realizei no Norte de Isère, lá na França. Tem muito documento histórico e vou desenterrando pessoa por pessoa. E um dia, acho que eu descubro umas 4 pessoas. Aí eu fico, rapaz, as pessoas já poderiam ter sido esquecidas na história oficial. Os descendentes não lembram mais delas. E tudo que sobra é só aqueles nomes nos registros. A Branca Dias, você descobriu ela quando no crescimento, né, da árvore genealógica, né? ou você já conhecia de antes? Eu conheci só por causa da árvore. Foi, né? Sim. A minha família, pela minha avó, né? Ela era Ferreira de Aguiar. Aí então eu peguei esse sobrenome Aguiar e coloquei no Google. Apareceu lá um livro, Família Aguiar, 7 séculos de história. Quem quiser procurar depois. Ele fala sobre a história da família Aguiar desde quando eles vieram dos Açores para o Brasil. E aí já puxando para essa parte dos judeus sefaditas, que não era da família, mas se juntaram. Aí eu encontrei a árvore no Family Search deles, que é o site que eu uso para pesquisa. E aí apareceu lá uma família Ferreira de Aguiar. Olha. Lá com o descendente deles. E aí eu perguntei da minha mãe, né, qual era o nome do avô dela. Ela disse que era Vicente Tristão Ferreira de Aguiar. Aí eu fui procurando lá e achei ele. Aí depois eu chamei minha avó e ela confirmou que era filho de Tristão Ferreira de Aguiar, que era filho de Raimundo Ferreira de Aguiar. Olha aí. Até um nome... como é que eu posso dizer? São sobrenomes que não se desvinculam, né? Sempre Ferreira de Aguiar, né? Se mantiveram... Sobrenome composto. Pronto, sobrenome composto, exatamente. Por aí. Quando você descobriu que era... quando você descobriu quem era ela e que você era um pouquinho dela, né? Como você se sentiu? Importante? Eu não sei muito bem. Interessante. Você sempre tem um olhar clínico naquilo que você faz. Um cabeleireiro olha para uma pessoa que vai passando ali, aquele corte ali é tal. O historiador, ele também tem esse olhar clínico. O comerciante, ele chega no comércio, ele já sabe o que é que poderia ser feito ali, ou, sei lá, aumentado ou diminuído, ou sei lá, ele tem esse olhar clínico, que talvez você, não sei se... Mas, assim, na história você deve ter. Onde foi que você bateu foto aqui, que você bateu o olho disso? Aqui é interessante. Eu bati foto lá na trilha do cemitério, né? Com o meu vestido medieval. Aí no cemitério, com essa roupa que eu tô aqui, sem o colar de pérolas. Aí depois eu fui no Lajeiro, de novo com o meu vestido medieval e com outro traje da mesma época que esse, só que era outro. E aí depois a gente foi pro Sítio do Bosco. Legal. Tudo seco, aí só o Sítio do Bosco de verde. É uma coisa bem contraditória, né? No passado, o pessoal, assim, também gostava de verde, não era só aquela coisa, porque o seco ali tá tão fúnebre, né? Mas ficou bonito as fotos. Ficaram também o vídeo, viu? Achei muito massa. Já teve alguma foto que você fez nesse estilo aqui, acreditando em dar bom, você olhou assim, essa daí não dá pra mim não, já teve alguma? Como assim? É tipo, naquele lugar ali, perto daquela cruz, daquele túmulo, ou perto daquela estrada ali,
vai dar certo. Aí você faz a foto, depois de feita a foto, não vou postar não, porque não combinou não ficou legal. Já teve alguma? Não. E roupa? Alguma roupa que você fez, teve todo trabalho para fazer, aí olhou assim, essa daqui não tá compatível não vai não. Teve algum caso? Teve mais ou menos o meu vestido de 1810, que ele ficou com a cintura um pouco... não sei como posso falar. Ficou meio torto aqui em cima. Mas aí eu consertei depois. Legal. Agora, quando você tá, Carol, com a vontade de postar algo, de divulgar algo no seu Instagram, que você conhece assim a história, é uma história bonita, sabe que é interessante, mas você não consegue provar. Como é que você se sente? Como você acha diante de situação assim? Vai buscar provas mais além? Como é que... Eu tenho alguns rascunhos aqui no Instagram, aí eu fico, será que isso é real mesmo? Que eram umas histórias tão... coisas. Aí eu abro o Google e vou atrás de tudo. Às vezes eu não acho todas as informações aí. Em algum momento você já se sentiu totalmente dentro da história, como que se estivesse naquela época? Acho que quando eu tô vestida de algum período de história, que ir no local certinho, como... Acho que foi nas últimas férias. A gente foi lá pra Belém e depois pra Manaus. Aí eu fui lá nos teatros. No Teatro Amazonas. Aí tudo de época, preservado ainda. E eu com a minha roupinha pra tirar foto. Você já foi convidada para alguma coisa do tipo, falar em teatro, né? Convidada, eu digo, para participar como atriz. Teatro, alguma coisa do tipo. Só uma vez, acho que foi em 2023 que eu fui Nossa Senhora na peça de 13 de maio, lá da igreja. Ah, entendi. Ainda. Mas, assim, até porque ali na região do norte, não é. Por exemplo, talvez no sudeste fosse mais propício, né? Fosse mais fácil de haver esse convite, né? No caso do norte já é mais complicado, porque não tem. Lá, não sei nem se tem produção de TV, novelas, coisas assim, né? Como tem no Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, né? Tem companhia de teatro, mas não tem tanta. Eu até pesquisei depois, porque depois dessa peça eu me interessei um pouco, só que aí não achei muito que combinasse comigo. Né? Será que não falta um incentivo, assim, de alguém? Porque, assim, as coisas de época são bem atrativas. Se você observar as novelas de época, se destacaram demais, né? Se destacaram demais. E, claro que no teatro também dá para iniciar de uma forma um pouco mais simples, né? Enquanto ganha mais proporção, né? E depois vai bem mais além, né? Então, qualquer coisa, chamar a Carolzinha, viu? Chamar a Carol aí, manda ver legal. E quanto ao Nordeste, você não pretende futuramente vir morar aqui no Nordeste, não? Cara, não sei. Eu tinha muita vontade. Antes eu queria fazer arqueologia lá na Serra da Capivara, no Piauí, a universidade lá. Mas aí agora eu tô querendo ir pra University of Utah, lá em Salt Lake City. Porque é lá que fica a site do Family Search, né? O site que eu uso. Então, Utah foi fundado pela Igreja dos Mormons e é uma igreja muito ligada com essa questão da genealogia, da história. Lá que tá a Family Search Library, que é a maior biblioteca genealógica do mundo. Tem o RootsTech, que é um evento. Eu sempre participo online, só que aí lá seria presencial. Então, eu acho que eu tenho que fazer curso lá. Legal. Fala isso no Piauí. Não, lá nos Estados Unidos. Então você pretende ir para os Estados Unidos? Sim. Olha aí, legal. Mas já tem, sei lá, você já marcou o período já, ou o tempo de ir? Então, vou ter que aplicar agora em 2026. Aí, se Deus quiser, em 2027 eu vou estar lá, se for aprovado. Vai para os Estados Unidos. Olha aí, para quem queria vir para o Piauí, viu, produção? Vir para os Estados Unidos aí, ir para os Estados Unidos aí. E a minha mãe não querendo deixar ir pro Piauí, que ia ser longe, mais distante ainda agora. Pois é, um pouquinho mais distante, né? Só um pouquinho. E, dependendo da região, tá até mais frio, né? Também. Neva lá. Um pouquinho. Falar em clima, o norte, lá, principalmente o Amapá, né? Dizem que não é mais frio do que Teresina, não. Diz que é muito quente, né? O Macapá. É quente, mas Teresina ninguém ganha, não. Será? Macapá, uma vez eu lembro que eu almoçando debaixo de um ventilador lá. No Macapá, não, em Teresina. Debaixo de um ventilador, ainda fui no banheiro 2 vezes lavar o pescoço aqui Meu Deus. Carol, como você
poderia orientar os meus internautas, os que tiverem interesse de iniciar a sua árvore genealógica? Quais eram os primeiros passos? Porque depois vai ganhando conhecimento, né, e vai adentrando, né? Mas os primeiros passos, como você orientaria? Acho que é primeiro estabelecer se você vai pesquisar no papel ou numa plataforma que só você tem acesso ou em outras de árvore compartilhada, como é o Family Search que eu uso. Todas as árvores são públicas, menos os perfis das pessoas que estão vivas, aí é só privado, para as pessoas que criaram o perfil. E aí você coloca as informações que você já sabe, né? O nome dos seus pais, os seus irmãos, seus tios, filhos, se você tiver. E aí você começa a perguntar para essas pessoas que você conhece qual o nome dos seus bisavós. Se seu avô estiver vivo ainda, você pode perguntar para ele qual é o nome do seu avô, aí você já acha o seu trisavô. Aí a minha base da árvore eu montei todinha no Facebook. eu era muito tímida, eu não conseguia falar com o pessoal. Aí então eu abri o Facebook da minha mãe e ia achando os parentes, os tios. A minha avó teve 13 filhos, então meio complicado saber o nome de todo mundo e aí saber os filhos deles e os filhos dos filhos. Então eu fiz pelas redes sociais. Aí foi a base da minha árvore, que é até meus bisavós. Meus bisavós, eu soube pela minha tia, que ela sabe da história da família, né? Ela sabia o nome dos avós. Aí eu já coloquei na minha árvore. E aí eu fui começar a pesquisar por essa parte dos registros históricos. Sim, a sua árvore genealógica, como a gente estava falando, como você já explicou como fez, aí quem são aí? Porque você falou sobre, no caso você foi até os bisavós, no caso do paterno ou materno? Depende do ramo. No meu ramo paterno, pelo pai do meu pai, é o ramo paterno, tenho até os meus tretavós. E aí tem um ramo que já vai até os pentavós. Aí do ramo da mãe do meu pai eu só tenho até os trisavós. E aí do pai da minha mãe é só até os bisavós mesmo. E aí... depende. Da minha bisavó materna, que é a mãe da minha mãe, só vai até os trisavós. Mas aí o da minha avó, do meu bisavô, né, o Vicente Tristão, vai embora até a 16ª geração. Aí eu tenho até os pentavós aqui na árvore aparecendo, no caso. Legal. Mas vai embora. Mas no total até qual geração que você me falou? 16ª, né? Nesse ramo específico, que é o que mais foi avançado até a 16ª geração. Você pretende pesquisar mais sobre nesse sentido aí? Porque às vezes, tipo, você encontrou pessoas da 16ª geração, mas pode ter alguma pessoa na 3ª geração que ainda precisa ser colocada na árvore genealógica. Sim. Existe? Nos outros ramos, como o do meu avô, o Valdemiro Lima da Rocha, ele é o menos que avançou. Só tem o nome dos pais deles. Aí pra trás não tem mais nada. É Joaquina Mendes da Rocha e José Luiz de Lima. Se você conhecer, pelo amor de Deus, manda mensagem. Como é o nome? Qual é o nome dos pais deles? Joaquim? Joaquina Mendes da Rocha e José Luiz de Lima. São daqui da região ou é da família Sim. do seu pai? Da sua mãe? Da minha mãe. Joaquina Mendes da Rocha. Da Rocha. E José Luiz de Lima. Isso fica onde, né? Em que geração, né? Aí Eles viveram há mais ou menos quantos anos, aproximadamente? Você sabe, não? Ele deve ter nascido ali para 1920. Eu não sei quando eles morreram. Então não é um passado tão distante, não. São meus bisavós. Né? Uhum. Legal. Aí é o que menos tem informação sobre eles. Aí eu tenho uma foto dela já idosa, e é a única foto que eu tenho dela, e dele é um quadro que tá no fundo da foto, a pintura. Carol, nessas pesquisas aí, às vezes a pessoa encontra o que quer e às vezes o que nem estava pretendendo encontrar. Você já encontrou alguma coisa assim que disse, eita, isso aqui não... Já teve algo assim que te surpreendeu quando você encontrou? Eita, esse daqui eu não sabia que existia na minha família, coisa assim, não? Quando eu tava me aventurando pela árvore, aí eu tava já no Povo de Sobral, né? Aí encontrei o Ciro Gomes lá. Parente também? É o primo 7º ou 8º, não lembro direito. Então ainda é ligada, tá na mesma... É o primo de distante. Ferreira Gomes. Ferreira Gomes. Pois é. Então foi surpreendente pra ti? Aí encontrar do nada, rapaz, o Ciro. Pois é, e é porque o Ciro, apesar dele ser de raiz nordestina, né, mas ele nasceu em
São Paulo, né? Acho que Osasco, se não me engano, a cidade que ele nasceu. Mas ele é tão apaixonado pelo Nordeste que uma vez ele estava numa entrevista. Foi criado no Nordeste, ele tem uma paixão. Ele usa para o nível intelectual do Ciro, ele não precisava usar, só que ele tem uma humildade, uma paixão tão grande para o Nordeste, que ele usa expressões aqui, coloquial, da região, expressão regional, né? Uma vez eu lembro que ele saiu candidato a presidente da República, e quem ganhou foi o ex-presidente, né, na época, o Bolsonaro, né? Aí uma pessoa ia passando, ele numa entrevista, me lembro se era com a Rede Globo, uma pessoa gritou, é Bolsonaro, ele pegou e disse, sai dentro. Uma coisa que para o nível dele, né, assim, não se espera que ele vá dar uma resposta dessa, mas é coisa de nordestino. O nordestino, ele é tão assim, para cima que... E gaiato, né? Tanto que o celeiro do humor do Brasil é Fortaleza, né? Uma vez passou 3 dias sem nublado, o pessoal ia pra praia, o sol não aparecia de jeito nenhum, o pessoal voltava para casa triste. Quando foi com 3 dias, o sol apareceu, o pessoal começaram a gritar. Mangando o sol. Então é assim, é um povo... E ele, voltando aqui ao Ciro Gomes, eu admiro ele nessa questão, sabe? Ele é uma pessoa realmente apaixonada pro Nordeste. E foi quem te surpreendeu, né? Falou da família. Teve outro, não? Eu também sou descendente de outra judia sefardita, que é a Brites Mendes de Vasconcelos. Aí, não se sabe quem é o pai dela, só sabe a mãe. Aí, o pai dela, aqui no site, né, no Family Search, tem o Bartolomeu, que foi... Eu acredito que foi o pai dela, oficial da história. Mas tem uma suspeita que também ela pode ter sido filha do infante Dom Luís. É da família real portuguesa. Olha aí, rapaz. Lá no século XVI. Se for aqui juntar as famílias, chega lá, né? E por esse ramo eu seria descendente da rainha Santa Isabel, que é a minha santa de devoção. Ah, é? Foi por causa dela que eu me converti. Legal. Muito bom, viu? Então tem essa... Mas ainda não foi confirmado na árvore genealógica. Possibilidade. Bem, você falou do que te surpreendeu e te emocionar. O que mais te emocionou, assim, todo esse período? Teve algo assim que te deixasse, não só surpresa, mas emocionada? Eu tô falando na busca por parentes, né? Eu tô falando nesse sentido. Porque em outros momentos, buscando a história, tu já me disse que encontrou algumas situações. E na busca por parente, não, né? Eu não sei, acho que foi mais essa parte... da Brit, né? Ela pode ter sido filha de Dom Luís. Aí eu seria descendente de Santa Isabel, se ela fosse filha dele. E aí quando eu comecei a me interessar por história, né? Um ano depois, eu participava de uma comunidade sobre história. E aí alguém publicou lá sobre Santa Isabel de Portugal, que era o dia dela. E foi aí que eu conheci essa parte do catolicismo, me interessar mesmo, pô. E aí eu me converti por causa dela. E aí essa possibilidade de ser descendente dela é algo muito curioso. Muito bem. E em relação, você falar aí em conversão, né? Falou que se converteu. Isso você está falando de catolicismo. Sim. Já pensou em ser freira, Carol? Já. E aí? Vai ou não vai? Eu não sei. É o futuro que vai dizer. Mas para agora nada certo. Não. Eu vou lá para Utah passar os anos lá. Freira tem lá suas vantagens e desvantagens. Veio um padre aqui, que eu não sei se a freira ela se enquadra nesse mesmo perfil. Ele não é ex-padre porque ele diz que não existe ex-padre. Padre é sacramento, então mesmo você casando, que hoje ele é noivo, mas ele diz que mesmo você casando, você não é ex-padre. Se você fosse um pastor de uma outra igreja, é tipo assim, é como que fosse o batismo. Se você é batizado na igreja católica, tu pode ser protestante, você pode ser evangélica, você pode ir para qualquer linhagem religiosa, para o espiritismo, para onde você for, mas você não é uma ex-batizada. Ele diz que padre também é um sacramento que se enquadra nesse mesmo, não é reversível, né? Ele diz que ainda é padre, né? E esse padre, ele diz que não ficou, ele saiu, né, da ativa porque ele não aguentou a solidão. Ele diz que é bom, não ganha mal, é respeitado, onde chega é respeitado e tudo. Aí você tá ali com todo mundo, lhe tratando super bem, você vai para casa, ele diz que viver aquela vida solitária, ele diz que para ele
muito vantajoso, não. Foi por isso que ele saiu. Ele não tem nada contra ser padre, sabe? Mas ele disse que não pretende. Assim, para ele não dava mais, não. Foi por isso que ele saiu. Eu não sei se para freira também tem. Porque normalmente freira tem os grupos, né? Mas como que. Eu me lembrei agora do Padre Léo. Ali eles se agrupam num quarto que parece um pavilhão, né? Nas beliches, né? Mas perde um pouquinho a privacidade, né? Mas de qualquer maneira a solidão também não bate, né? Carol, e Estados Unidos? Você já pesquisou muito sobre onde você vai estudar? O que vai estudar, sim, mas os resultados que pode trazer para ti? Eu acho que lá em Utah é o melhor lugar para eu estudar por causa dessa questão da genealogia, que lá é o centro. Family Research, a biblioteca, o evento lá. É um estado muito ligado com a história, né? Porque foi fundado pela Igreja dos Mormons. E aí, vou cursar lá, se Deus quiser. Já teve algo assim que tu encontrou assim que mudou a visão comum do passado? Por exemplo, eu cito como exemplo aqui a questão do quem descobriu o Brasil. Eu falo, não sei como é que está hoje, mas acredito que ainda seja a mesma coisa do tempo que eu estudei. Foi Pedro Álvares Cabral, onde na verdade já tem outras correntes, né, de entendimento que diz que não tem nada a ver com Cabral. Ali foi só para oficializar. E assim, já teve algo assim que de forma comum todo mundo dizia que era de uma forma, quando você pesquisou tinha um outro sentido, aconteceu de outra forma. Ou não? Eu sei. É porque eu sei que tu pesquisa tanta coisa que acaba que não conseguindo lembrar fatos assim. Mas, ó, isso é tão comum, até notícias. Tem muito tempo que eu trabalho com comunicação, né? Desde 98, não é muito tempo, mas já dá o quê? Uns 27 anos. E não estou dizendo que não é, mas muitas matérias que eu acompanhei, eu vi o fato, depois quando saiu na TV a, a matéria, né, quando saiu no jornal, foi totalmente distorcido do que eu tinha presenciado ali. Então não teve nada a ver. Parece até que o interesse é colocar, sei lá, e apontar o norte. E eu acho que na história não é diferente, né? Acontece coisas assim. E ali vai para registro e ali fica como que, se oficialmente é aquilo dali, então é aquilo. E quando a pessoa pesquisa, pode encontrar uma outra realidade sobre aquilo dali. Na escola a gente aprende muito resumido a história, né? Uhum. A gente pega um recorte de período, aí dessa data até a outra, era desse jeito as coisas. Aí quando a gente vai atrás dos detalhes, vê que nem tudo era assim. Depende de cada caso. Pois uma das mais comuns, né, é a que eu falei aqui, a do Pedro Álvares Cabral. Depois, quando eu conheci outras correntes de entendimento, né, da história da descoberta do Brasil, a gente fica surpreso, achando até não é e tal. Eu já vi uma pessoa falar, eu não estou dizendo aqui, meu internauta aqui mas já vi uma pessoa falar que quem descobriu o Brasil... dá para rir, mas quem garante que ele não está certo, né? Foi o rei Davi. Oxi. Aí ele vai lá trazendo a história até questionar que eu vi no podcast isso daí. Meu a pessoa Deus. falar que foi o rei Davi. O rapaz faz mais tempo que o que eu pensava. Eu já vi gente falando sobre os vikings, mas essa é a primeira vez. Pois é, muito. O cara foi muito além. Meu pensamento era bem abaixo do que esse rapaz aí pensava, porque tem a ideia de que já tinha por aqui Vicente Pison, né? Já tinha outras, fora os nativos, né? Mas oficializaram com Cabral. E só acredito que na história acontece muito. Na genealogia, você encontrou mais pessoas de fora ou mais nordestinos? Mais nordestinos. Mais nordestinos. Então o pessoal chegaram aqui não se disseminaram, não se evadiram muito não, né? Se concentraram ali. Até porque, se for contar aqui de 100, né, Carol, 200 anos, não tinha tanta estrada, pessoal, e o caminho dos caminhos é por o mar, né? Por o mar, ou, sei lá, quando é um passado mais pra cá, no caso, tinha trem também, né? Estrada não era muito comum. Inclusive, tu conhece Sobral ali? Sim. Daqui perto. Sobral tem Sobral, o pessoal tinha muito contato com a Europa. Inclusive, tem muito prédio lá que tem uma arquitetura assim, europeia, porque o que aconteceu? O pessoal que tinha uma condição, um poder aquisitivo maior, colocava os filhos para ir de trem até Camocim, lá pegava a embarcação e ia para a Europa para estudar lá.
para estudar lá. E quando vinha, trazia aquela cultura europeia e aplicava lá dentro de Sobral. Então, até hoje a questão no lugar plano você vai ver casa com bastante degrau, sótão não, como quando é embaixo, é porão, né? Como é que se diz? É da cultura europeia que eles trouxeram essa arquitetura de lá e é bonito. Só que uma coisa que eu ouvi falar, não sei se é oficial, né? Mas que quanto mais degrau tinha na casa, mais poder aquisitivo e mais elitizado era aquele povo. Aí se tivesse um filho no seminário e um filho que tocasse piano, era uma família elitizada mesmo, era perfeito. Lá em Sobral... Falar francês. Era, e falar francês, exatamente, era, falar francês. Então é assim, é isso mesmo, um que falasse francês e tocasse piano era o perfil da elite de Sobral, né? Essas, onde... Era o perfil perfeito. Carol, você já achou alguns elementos, assim, nas suas pesquisas com letras, né? Que não é usual no dia de hoje? Como assim? Você falou, acho que usual. Eu me refiro a outro idioma ou, de repente, numa ortografia do passado que não é fácil de ser identificar. Né? No português mais antigo. Sei lá, porque já tiveram algumas alterações na ortografia, né? Nas regras gramaticais. Você já encontrou alguma coisa que teve dificuldade para identificar a veracidade dos fatos por causa por não entender, assim, no primeiro momento, a informação por causa das mudanças na ortografia de lá para cá, ou na ortografia e até mesmo nas regras gramaticais gerais? Teve muita mudança históricas, né? De palavras que a gente não usa mais. Nos documentos que eu tô pesquisando com uma galera da universidade lá no Macapá, aí a gente tá pegando documentos da segunda metade do século XVIII. Aí tem algumas palavras que eu fico, que isso, meu Deus? Eu li lá, charrua, aí, que isso? Aí eu tenho que pesquisar no Google para saber o que é que tá se tratando aquela parte do documento. Mas também varia de pessoa para pessoa, posição social. Eu fui com o Matheus lá no cemitério do Cajueirinho, né? Uhum. Aí tava escrito... de Fança e Silva, com I no lugar do E. Olha! Então varia muito. Social, geográfico, histórico. Pois é, a Carol, meu internauta, ela é embaixadora do Instituto Florescer, que é um instituto voltado para estudantes e Olimpíadas, e da Olimpíada Brasileira de História Online. Estão questões abertas as duas. Olha, eu tô aqui feliz demais de você ter vindo aqui. Eu queria que você... queria passar, na verdade, um tempão aqui, nessa sexta-feira maravilhosa aqui, a gente conversando. Mas sei que você tá com um pouco de pressa, me falaram. Então, vamos fazer assim. Eu queria que você, pelo menos, Carol, deixasse uma dica aí, uma orientação aos nossos internautas que pretendem iniciar, né, uma árvore genealógica, né? Como iniciar, como seguir, quais são os pontos principais. Sinta-se à vontade, por favor. Se você quiser começar a sua árvore genealógica, vai fundo. Cava lá nos fundos da internet, entrevista quem está vivo ainda, vai fundo. Mas os canais da internet, Google mesmo, você consegue encontrar nomes por Google, nome de parentes, coisas assim? Depende da pessoa, né? Tem muitas árvores aqui na região, né, que já estão no Family Search, que é o site que eu uso. Também tem outros sites como a Heritage, o GNI, o Geneanet. Mas também tem sites de cemitério, que eu sou voluntária do Find a Grave e do Billion Graves. Lá tem informações sobre cemitérios, mas nem todos estão cobertos, não tem informação sobre tudo. Então é muito importante que você comece a pesquisa para poder complementar as que já estão em curso. Pronto, é uma historiadora autodidata que busca conhecimento todo dia, trouxe um conteúdo bom para nós. Acredito que na próxima vez, quando tiver de férias lá dos Estados Unidos, vai vir aqui novamente, assim eu espero, viu? Então, meu internauta, se tiver alguma dúvida também, pode deixar nos comentários que a gente repassa para ela, ou ela mesma acompanha e lhe responde, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau e obrigado pela audiência. Carol, brigadão, tchau, tchau. Tchau.